Olá a todas e todos, bem-vindos a mais uma etapa do curso Criptografia e Sociedade, Técnica, Regulação e Prática. Hoje a gente começa a falar sobre o tema das experiências regulatórias e debates internacionais em torno da criptografia, e a gente começa com um panorama histórico dos eventos que ficaram conhecidos como as guerras criptográficas. Eu sou o Diego Canabarro, atualmente eu sou gerente sênior de políticas públicas da Internet Society para América Latina e o Caribe, e queria dizer que é um prazer colaborar com o IRIS e com o capítulo brasileiro da ISOC nesse esforço de gerar capacitação, treinamento e gerar discussão em torno dos temas da criptografia. O nosso plano para esse módulo do curso se divide em duas partes. Nesse vídeo, nesse encontro assíncrono que eu tenho com vocês, eu falo por uma perspectiva histórica. No nosso encontro síncrono, a gente vai contar com a presença da nossa diretora sênior da Internet Society para o tema de confiança, e a gente vai debater o panorama pós-Snowden das chamadas guerras criptográficas. Nesse primeiro momento, eu vou centrar a minha atenção para o que aconteceu, sobretudo no contexto doméstico dos Estados Unidos a partir da década de 60. Vou ter que fazer alguns sobrevoos históricos grosseiros, algumas simplificações toscas em relação ao próprio funcionamento da tecnologia, mas eu creio que é importante a gente resgatar a origem de todos os grandes debates, as grandes controvérsias, os argumentos que a gente vive e presencia no debate público na atualidade, lá no passado, onde essas coisas começaram a ser gestadas. Uma olhada com calma nesse panorama histórico vai nos revelar que a maior parte das controvérsias que estão em aberto hoje, elas ainda são exatamente as mesmas controvérsias relacionadas à qualidade da tecnologia e da técnica criptográfica, às percepções a respeito do significado, da popularização e da difusão de tecnologias criptográficas por todo o ecossistema sociotécnico em uma perspectiva mais ampla, que tem sido cada vez mais possibilitado pelo avanço da era digital. Eu queria começar, na verdade, só dando uma qualificação para essa expressão, crypto war, ou guerra criptográfica, usando essa citação do Craig Jervis, que publicou um livro sobre o tema em 2020, em que ele diz que as guerras criptográficas são basicamente conflito em torno da possibilidade ou não de os cidadãos poderem utilizar criptografia, terem acesso a essa tecnologia capaz de proteger os seus segredos do alcance do Estado. Eu concordo parcialmente com essa afirmação, mas eu acho que falta a equação a respeito da proteção de dados de todos os tipos, dados pessoais, dados estratégicos para a economia digital, dados estratégicos para a política internacional, dos diversos atores existentes e capazes de interceptar, acessar informação nesse grande ecossistema montado em torno da internet. Então, enquanto essa definição é uma definição um pouco reducionista, que contrapõe Estado e sociedade, a gente precisa, na contemporaneidade, sobretudo se a gente quiser continuar utilizando, como eu quero, a expressão guerra criptográfica para o que a gente tem até hoje, a gente precisa qualificar todos os tipos de entidades das quais a gente quer proteger os nossos dados, independentemente da natureza e da qualidade desses dados, informações e fluxos de comunicação. O que eu faço, na verdade, é girar o tempo inteiro em torno desse mapa mental. O que eu trago aqui são os dois grandes períodos
conhecidos como as Crypto Wars, ou as guerras criptográficas do passado, e trago também a terceira grande guerra criptográfica, que é uma guerra permanente, que teoricamente a gente tem vivido incessantemente desde o escândalo Snowden, né? E esse é o assunto que a gente vai conversar com vocês no nosso encontro síncrono. Eu queria chamar a atenção, antes da gente começar, que apesar de, na minha opinião pessoal, o momento da primeira Crypto War ser talvez mais importante, mais definidor para os problemas que a gente tem na atualidade, ele, na maior parte das vezes, ele acaba sendo deixado de lado nas publicações, nos relatos históricos sobre o tema das Crypto Wars, porque é no momento da segunda grande Crypto War, ou na segunda geração de Crypto Wars, que a gente tem um contexto mediado pela internet, pelo estado atual das tecnologias digitais, e por vezes esses relatos acabam deixando esse período de aí quase 30 anos de desenvolvimento de escaramuças, né, sobretudo entre os órgãos de inteligência dos Estados Unidos e a academia do país, num segundo plano. E, na minha opinião, isso é muito importante que a gente não perca de vista. Para que a gente entenda essa cronologia, é importante a gente colocar em contexto o fato de que, no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e os seus aliados, na disputa que se inaugurou com o bloco soviético, eles criaram uma lista, uma série de mecanismos de controle de exportações de tecnologias, com a finalidade de evitar que essas tecnologias caíssem na mão do bloco soviético, dos inimigos, né? E aí essas listas, elas geralmente vinham protegidas com dois tipos de modalidades de tecnologia. Tecnologias geralmente associadas com sistemas de armas, sistemas de uso exclusivo do campo militar, e tecnologias de uso dual, que eram tecnologias empregáveis tanto no setor público, no setor militar, quanto no setor privado em geral, né? A criptografia, por si só, que era basicamente monopólio dos serviços de inteligência aí do setor militar para proteger comunicações estratégicas, acabou entrando nesse lado de tecnologias militares, e ela viveu aí basicamente desde início do pós-Segunda Guerra Mundial até quase o final da década de 1990. Na década de 60, a popularização da computação, né, fez com que a gente tivesse essa proliferação de computadores e máquinas em outras agências do setor público, que não necessariamente essas agências mais envolvidas com serviços de inteligência, com braços do setor militar. E nesse contexto, também a gente viu a popularização da computadorização, digamos assim, do setor privado. E um dos campos que mais cresceu nesse contexto da década de 60 e 70 foi o setor da transferência de valores por sistemas de comunicação utilizados pelos bancos, né? Então, eu quero dizer com isso que a computação ela vai se popularizar para além do setor militar e da inteligência, tanto no governo quanto no setor privado, e começa a ganhar um empurrão a necessidade de desenvolvimento de aplicações criptográficas com finalidades que são diferentes daquelas finalidades do esforço de guerra dos países polo no sistema internacional.
Mas aí a gente também precisa levar em consideração o próprio contexto que se inaugura do final da década de 60 para o início da década de 70 nos Estados Unidos. Os serviços de inteligência, o serviço militar, ele passa a ser colocado cada vez mais sob escrutínio público no país, por conta do fracasso da guerra do Vietnã, da quantidade de jovens que foram perdidos, né, no contexto do erro estratégico que foi engajar no território vietnamita. O abuso dos serviços de inteligência pelo presidente Nixon, que levou à queda, à renúncia, na verdade, do presidente, quando se descobriu que ele vinha usando os serviços de inteligência do país para ganhos políticos próprios, né, no contexto eleitoral. Isso levou, inclusive, o Congresso, o Senado dos Estados Unidos a montar um comitê justamente para investigar os abusos históricos cometidos em interceptações telefônicas, em arrombamento de prédios, salas comerciais, sedes de partidos políticos e coisas do gênero, né? E também propor mecanismos de controle, de freios, contrapesos e transparência dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Nesse contexto é que a gente tem, por exemplo, a criação de toda uma geração liberal, libertária, né, que toma conta dos campi universitário e que está envolvida no desenvolvimento de tecnologia, mas sempre por trás dessa dinâmica de o Estado versus a sociedade, a necessidade de proteger a sociedade dos abusos daqueles que ocupam posições de poder nos espaços institucionais do Estado. Né? Então, dado este contexto, né, é que a gente consegue entrar na primeira geração de crypto wars, ou a primeira guerra. E eu gosto de falar em primeira guerra criptográfica, porque para mim a guerra nunca é um ato isolado, a guerra é sempre uma sequência, um conjunto de coisas que escalonam e levam a um determinado resultado político específico, e a gente fala sobre esse resultado político já já. Essa primeira fase, né, ela começa justamente com a discussão em torno de um padrão de criptografia proposto pelo governo dos Estados Unidos para dar conta dessa demanda crescente de criptografia pelo setor público, não militar, não de serviços de inteligência do país, e pelo setor privado, né, sobretudo o setor financeiro. E justamente porque esse padrão proposto pelo governo dos Estados Unidos para essa finalidade, ele foi deliberadamente desenhado de maneira a tornar a criptografia mais fraca do que ela poderia ser. Então, isso começa quando, em 1975, essa pressão pela ampliação da disponibilidade, pelo acesso a tecnologias criptográficas, leva o Bureau de Padronização Nacional dos Estados Unidos, chamado na ocasião de NBS. Essa entidade fez uma chamada de propostas de padrões para avaliar qual dessas propostas vindas do setor privado, da academia, poderia proteger as comunicações dos órgãos públicos do país em geral. A IBM tinha um padrão, um sistema avançado de criptografia chamado Lucifer, né, que já vinha sendo testado, já vinha sido colocado em exibição pública, já era conhecido, e a IBM acabou ganhando essa chamada de propostas, e o padrão da IBM foi o padrão que, no final das contas, virou o padrão oficial de criptografia patrocinado pelos Estados Unidos, né? Esse padrão, conhecido como Data Encryption Standard, ou DES, ele foi uma versão adaptada do padrão da IBM, certo? E matemáticos que estavam envolvidos com essa pesquisa em torno de padrões, algoritmos de criptografia e outras coisas do gênero, eles tiveram em si despertada a curiosidade de avaliar esse sistema.
E aí eles começaram a ter muita desconfiança. Primeiro porque o sistema envolvia uma caixa preta fechada, que não permitia saber se tinha ou não algum tipo de porta traseira pré-instalada, né? A força da chave criptográfica escolhida para esse sistema era de 64 bits, e depois ficou se sabendo que efetivamente eram só 56 bits, porque 8 bits eram de conhecimento público. Enquanto que o sistema original da IBM para suas próprias aplicações era de 128 bits. Né? Essa diferença entre 58 bits e 128 bits, ela é brutal em termos exponenciais, em termos de força da chave criptográfica utilizada por aí. Né? Também se sabia historicamente que a NSA tinha muita incidência e influência sobre o Bureau de Padronização Nacional dos Estados Unidos. Né? Então, como havia todo um véu de incerteza, de falta de informação e de falta de transparência em torno desse sistema, né? Basicamente esta é a origem desta escaramuça entre os serviços de inteligência, né, que queriam, por um lado, proteger fluxos informacionais de empresas do país, mas que não gostariam que essa proteção dada às empresas dos Estados Unidos eventualmente virassem um empecilho para espionar adversários, espionar empresas de outros países, caso essa tecnologia fosse exportada para o exterior, né? Na década de 1990, para vocês terem uma ideia, esse sistema já era usado em mais de 30 países, mesmo que ele tenha sido integralmente utilizado para ser desenvolvido em aplicações comerciais dos Estados Unidos. Porque, obviamente, o avanço da globalização do mercado de soluções e produtos e serviços de TIC cresceu consideravelmente. O detalhe é que em 2013 o Snowden mostra que esse sistema, ao longo da história, foi facilmente quebrável pela força computacional empregada pela NSA, e ainda assim, lá em 2013, ele ainda era recomendado como um padrão de referência pelo órgão sucessor do NBS nos Estados Unidos. No livro Cyberspies, que eu coloco nas referências, tem um relato detalhado, criado a partir do áudio, de uma reunião entre dois pesquisadores de Stanford com representantes da NSA a respeito do sistema, né? Os pesquisadores estão de um lado dizendo que tem dúvidas sobre a ferramenta, não sabem se tem backdoors, na ocasião eles chamavam de trapdoors, para acessar clandestinamente esse sistema. Eles levantam perguntas a respeito de por que chaves criptográficas mais fracas do que aquilo que estava disponível como estado da arte da tecnologia. E o que eles ouvem do outro lado são as coisas que a gente frequentemente ouve, né, na verdade, de órgãos de persecução criminal. É que se a criptografia fosse utilizada pelos inimigos dos Estados Unidos, as próprias forças encarregadas de garantir a segurança do território do país, dos objetivos estratégicos do país, da própria população do país, não poderiam entregar a segurança constitucionalmente devida. E quando confrontados com a ideia de que todos esses riscos que são inerentes a esse sistema desconhecido poderiam ser usados, abusados e utilizados contra os próprios americanos, eles foram confrontados com aquelas dinâmicas de que o sistema não vai ser abusado, os funcionários públicos do país usam o mais alto grau de moralidade e de compromisso com o interesse público nas suas atividades, e a gente tem aí já uma espécie de semente do tipo de discussão que a gente anda tendo hoje, né? O Diffie e o Hellman são aqueles caras que escreveram o paper seminal sobre a noção de criptografia de chave pública, né? Que é o que permite a troca segura de chaves criptográficas, que era até então, até esse momento da história, o principal desafio de qualquer sistema criptográfico, como a gente sabe, e vocês em algum momento vão ver ao longo desse curso, não vou entrar nesse detalhe, né? Mas o problema é que quando eles publicam esse texto, chamam a atenção para esta possibilidade de aumentar ainda mais a segurança da troca de chaves criptográficas
com uma nova modalidade de criptografia, isso, na verdade, faz com que a ciência em torno da criptografia cresça vertiginosamente, e a partir disso só veio mais lenha na fogueira dessa primeira fase das chamadas guerras criptográficas. Essa ideia de cada vez mais popularizar sistemas inquebráveis virou uma espécie de calo no sapato dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, né, tanto pelo risco dessa tecnologia cair na mão de criminosos em geral, quanto na possibilidade de cair na mão de potências estrangeiras, né? E aí a gente vai observando uma série de pressões das autoridades públicas dos Estados Unidos contra o desenvolvimento da pesquisa criptográfica, contra pesquisadores nas suas pessoas físicas mesmo, e até mesmo contra universidades, contra instituições de pesquisa e contra entidades encarregadas com o desenvolvimento de padrões, como é o caso do IEEE, né, que em 77 recebe uma carta indicando que o tipo de coisa com as quais os seus membros estão lidando está sujeita a controle de exportação de tecnologia militar e está sendo observada de perto pelos órgãos de segurança dos Estados Unidos, né. Pedidos de patente registradas por pesquisadores a partir de suas pesquisas ganhavam carimbo de classificado por essa colaboração direta entre o Bureau de Patentes dos Estados Unidos e a NSA, né? E aí a gente vai vendo essa reação que ocorre também no Reino Unido e em outros países aliados do bloco ocidental, e aí a gente vai vendo que isso começa a gerar uma publicidade e cobertura da mídia para as atividades e para essa coerção feita pelas agências de inteligência, né? É algo que é indesejável, essa visibilidade é indesejável porque estas entidades gostam de operar na sombra. Quanto mais discreta é a sua atuação, mais perfeito é o trabalho que elas desempenham, né? Mas nesse primeiro contexto dessas escaramuças, né, a luz pública sobre essas escaramuças dá aos acadêmicos a liberdade de continuar avançando e desenvolvendo a ciência da criptologia, mas ao mesmo tempo também gera uma necessidade de acomodação, porque no final das contas a maior parte desses pesquisadores está dentro da jurisdição dos Estados Unidos, eles também são submetidos a um mecanismo de diálogo e de autocontrole, porque a NSA e o FBI começa a estabelecer diálogo acadêmico mesmo, né? Não para vetar a produção científica, mas para alertar dos riscos que que determinada pesquisa ou determinado protótipo poderia ter para a segurança nacional do país, né? O que ficou evidente dessa primeira fase é que essa peleia contra a academia, contra a ciência, contra a matemática, ela não ia funcionar. Então, nessa transição da primeira para a segunda geração de guerras criptográficas, o que a gente vê é uma espécie de acomodação em que, em vez de pressionar o desenvolvimento de tecnologias no âmbito da pesquisa, da prototipagem, as agências de inteligência, os serviços de segurança do país passaram a controlar a base industrial de produtos informáticos para fazer com que os dispositivos criptográficos tivessem sempre uma versão para o consumo doméstico nos Estados Unidos, com criptografia forte, sobretudo aquela direcionada para o serviço público, para o setor público do país, e outra versão para exportação com criptografia enfraquecida, porque aí se facilitava a exportação dessa mesma criptografia. Mas quando a gente entra na década de 80 e começa a viver essa transição da primeira para a segunda fase, tem 3 coisas que começam a mudar o panorama. A primeira delas é o advento do computador pessoal, e vocês já devem ter visto isso em algum lugar. O grande mérito do computador pessoal é que ele passa a ser uma máquina de propósito geral com a capacidade de rodar diferentes softwares, né? Isso faz com que a criptografia, que até então era efetivamente baseada em hardware, embedada em hardware, controlada em hardware, passe também a ser desenvolvida e implementada na modalidade de software,
né? Dar um exemplo prático, é nesse contexto que a criptografia PGP se desenvolve, né? Nesse momento em que tem uma espécie de declaração de independência da criptografia em relação ao hardware, né? Essa situação vai se complicar ainda mais quando a gente considera o desenvolvimento de diversas modalidades de produção de software, software livre, software de código aberto, e os softwares passam a ser tão complexos que eles deixam de ser uma empreitada individual, deixam de ser uma empreitada que pode ser feita, controlada num único ponto, em uma planta de produção, e passam a ser espalhados por todo o planeta. Agreguem aí nessa equação a internet comercial dos anos 90 como algo que eleva exponencialmente essa capacidade de colaboração, de revolução da produção de produtos de TIC e do espalhamento de soluções de software de uma maneira facilitada, incluindo aí, obviamente, a criptografia. E aí, nesse momento da década de 90, é que as autoridades começam a empregar cada vez mais aqueles alertas de que a ampliação do uso da criptografia, a popularização do uso da criptografia vai acabar criando uma cortina, vai jogar no escuro as piores coisas que existem na sociedade, vai ser impossível que as forças de segurança consigam desempenhar o seu papel nesse mundo subterrâneo, obscuro, incapaz de ser penetrado ou cada vez mais difícil de ser penetrado pelas forças de persecução penal e criminal. E a reação aqui vem de diversas formas, tá? Joe Biden era senador na época, ele propôs uma legislação que exigia que os Estados Unidos desenvolvessem toda a capacidade possível para acessar comunicações criptografadas que circulassem pela infraestrutura do país, desde coisas como governmental hacking, como exigir daqueles produtores de serviços, produtos, que disponibilizassem ao país chaves criptográficas capazes de abrir esses fluxos, essas bases de dados, que eventualmente tocassem a infraestrutura do país. O Paul Zimmerman, por exemplo, criador do PGP, ele, em várias ocasiões em que ele viajava com o código do algoritmo dentro de um disquete, ele efetivamente foi preso por estar sendo acusado de violar, né, o sistema de controle de exportações de tecnologias sensíveis que estava posto desde, como vocês viram, na década de 60. Né? E aqui, claro, né, novamente, quando tem toda essa galera mais software livre, dessa comunidade hacker, dos cypherpunks ou punks, desenvolvendo soluções de TI de todo tipo, de maneira independente do mercado, né, do setor privado, a gente tem também aqui uma espécie de alinhamento do setor comercial de tecnologias dos Estados Unidos com as forças de inteligência, em contraposição a essa galera mais roots, mais bicho grilo, que está por detrás dos ativistas pela privacidade, de grupos como a EFF, que foram criadas nessa época, e que estavam, inclusive, por exemplo, peleando na Justiça dos Estados Unidos a possibilidade de desenvolver softwares, inclusive criptografia, como extensão da sua liberdade de expressão expressa, na verdade, desculpem a cacofonia, na modalidade de software. Né? Acho que o ápice dessa geração de guerras criptográficas vem com a proposta do chip Clipper, né, que era um chipset desenvolvido e desenhado, produzido segundo especificações da National Security Agency dos Estados Unidos, a NSA, como um dispositivo de criptografia voltado para mensagens de voz e de dados, né, mas que tinha um backdoor já no seu design, destinado a garantir que os agentes das forças de segurança de todos os níveis da federação pudessem decodificar transmissões que eles eventualmente interceptassem pelo grid de telecomunicações do país. Isso aconteceu em 93, mas essa ideia de que há como default uma porta traseira aberta, documentada, especificada na tecnologia, e há um depósito de chaves nas mãos das autoridades, assim, gerou uma controvérsia enorme, né,
em torno dos limites à atuação do Estado, do imperativo de proteger a privacidade, os dados pessoais das pessoas, dos riscos inerentes a esses depósitos de chaves e portas traseiras caírem nas mãos de inimigos, coisas que a gente tem discutido hoje na atualidade, estavam todas aí presentes nesse caldeirão da segunda geração de guerras criptográficas, né? Obviamente o Clipper Chip nunca decola, né? E algo começa a mudar a partir desta grande reação multidimensional, né, de acadêmicos, da sociedade civil, do próprio setor empresarial, na década de 90, em meados da década de 90, na virada para os anos 2000, quando a administração Clinton muda de atitude em relação às tecnologias, né? Porque a administração Clinton, ela é conhecida por ter entendido que podia aproveitar da vantagem econômica que tem no ecossistema digital pelo protagonismo que as empresas estadunidenses, na ocasião, tinham, basicamente na monopolização da oferta de produtos e serviços das camadas superiores da internet, né? E nesse contexto, a exigência de produção de sistemas diferentes para o mercado doméstico e para o mercado internacional, ou sistemas voltados para o governo e sistemas voltados para a população, começa a virar economicamente contraproducente para os atores da economia política das TIC nos Estados Unidos, né? E isso leva a uma pressão pela liberalização do mercado de tecnologias digitais no país. Eu vou dar um exemplo prático. Na década de 90, a Netscape fazia um navegador, o Netscape Navigator, e ele tinha duas versões que se podia baixar no site da empresa. A versão US Edition e a versão International Edition. A versão doméstica tinha 128 bits de chave criptográfica para proteger as informações na camada de transporte, né? A versão internacional tinha 40 bits, era muito mais fraca em termos de proteção. O que aconteceu nesse contexto foi que ficou muito difícil justificar a existência de um sistema doméstico e um sistema internacional num contexto de um único ciberespaço, né? E os próprios americanos alegavam que era muito complexo viajar por todo o site, fazer todo o cadastramento, e eles acabavam, na verdade, buscando a própria versão internacional, que era só clicar e baixar. Não precisava de prova de residência, por assim dizer. E nesse contexto, portanto, é que a gente começa a ver até mesmo o setor privado dos Estados Unidos, que antes estava disposto a ajudar nesse esforço de tecnologias nacionais e tecnologias para exportação, para facilitar o serviço de interceptação e de acesso das forças de inteligência nacionais dos Estados Unidos nos países estrangeiros. A gente começa a ver essas empresas colhendo os frutos do efeito adverso da publicidade sobre o fato de que as coisas que elas estavam exportando dos Estados Unidos eram fracas em termos de proteção de dados, informações, comunicações, e estavam sujeitas à exploração por parte dos órgãos de inteligência e serviços de segurança dos Estados Unidos. Isso vai culminar no finalzinho da década de 90 com o Bill Clinton simplesmente transferindo criptografia da lista de tecnologia militar totalmente controlada para a lista de tecnologia de uso dual, né? E a gente vai observar um relaxamento progressivo que se consolida nos anos 2000 a respeito desses controles de exportação de software e de criptografia a partir de então. Para vocês terem uma ideia desse contexto, essa pressão pela liberalização ela acontece no campo das telecomunicações em geral, ela está por trás da criação da ICANN e do mecanismo de governança do sistema de nomes de domínio pelo setor privado, né? E é o que pauta a abordagem dos Estados Unidos exportada para a governança da internet em uma perspectiva mais ampla. E aí é que a gente fica nesse ato entre os 2000 e 2013, que são um momento de,
cultivo do mito de que há liberdade plena na internet, em que a gente começa a observar uma série de abusos documentados, seja pelo setor público, pelo setor privado, na exploração de informações e comunicações, seja armazenadas, seja em trânsito, completamente desprotegidas ou protegidas parcialmente, quando poderiam ser protegidas de ponta a ponta na internet, que nos levam ao cenário escancarado pelo Snowden e que, teoricamente, fez transbordar a paciência dos cidadãos americanos com os abusos do establishment de inteligência do país. Lembrem, até então, os Estados Unidos sempre operava e segue operando com essa dinâmica de uma maior liberalidade para atuar no estrangeiro do que em relação aos fluxos de dados e comunicações dos nacionais do país. O Snowden basicamente levantou dúvidas sobre a existência efetiva desse limite no contexto da internet, no contexto do ciberespaço, por assim dizer. E é a partir desse momento em que a gente começa a ter mais ciência, não só a respeito da ação dos Estados Unidos, mas de toda a teia de aliados que operam segundo esta mesma lógica de buscar ter a maior facilidade de acesso a informações, a bases de dados, a fluxos de comunicações, com a finalidade de supostamente entregar segurança mediante a diminuição do nível de segurança das pessoas, da economia digital, dos serviços públicos de governo e da própria infraestrutura da internet, e esse é o assunto que a gente toma a partir da nossa próxima aula. Essa nossa próxima aula, ela vem com essa seguinte reflexão: o que ocasionalmente pode ser classificado como crypto wars específicas no passado, com temas muito pontuais e muito delimitados em torno de determinados desenvolvimentos de tecnologia, ações e reações por parte do establishment das agências de inteligência e órgãos de persecução criminal, nos parece, depois de 2013, ter se tornado um item permanente da agenda de políticas públicas e regulação da internet em todos os países e no âmbito internacional como um todo. Aqui para dizer que talvez a gente hoje viva uma espécie de situação endêmica de crypto wars ou de crypto war permanente, num contexto em que, numa vida totalmente intermediada, viabilizada pela internet, a criptografia, as ações e reações em torno dela, os ataques e os avanços da tecnologia passam a se tornar uma característica permanente do ecossistema em torno do tema. E aqui eu deixo para vocês o conjunto de referências que eu sugiro que os interessados consultem para aprofundar nos detalhes específicos, porque o nosso sobrevoo histórico em questão de 30, 40 minutos precisa ser limitado nesse sentido. E eu queria só chamar a atenção que o texto do Carlos Ligori e do João Paulo, ambos da FGV, é um dos melhores textos que existe em português, e que o livro do Jarvis, que é ultra caro na Amazon, tem 2 posts no LinkedIn que ajudam a entender a linha do tempo que ele utiliza e que me ajudaram muito a guiar e produzir essa apresentação. Eu agradeço demais a atenção de todas e todos, deixo meus canais de comunicação à disposição para que a gente possa seguir conversando a respeito desses assuntos e até o dia 17 de junho. Eu lhes deixo um abraço, nos vemos em breve. Tchau, tchau.